Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos testar um novo formato de vídeo onde eu vou principalmente falar sobre um pouco de filosofia financeira. Esse vídeo não vai ser tão roteirizado quanto os demais e talvez não tão editado quanto os demais também, mas é porque a mensagem dele é uma mensagem bem direta e eu acredito que seja muito melhor ele ser mais direto ao ponto, por assim dizer. Então, sobre o que é esse vídeo? Esse vídeo basicamente é sobre como você não deveria acompanhar o mercado caso queira investir com maior qualidade. Quando eu digo não acompanhar o mercado, eu não quero dizer que você não possa ver as notícias e principalmente os balanços das empresas nas quais você investe. Mas com acompanhar o mercado, eu quero dizer com acompanhar principalmente influenciadores do meio e que fazem a divulgação de conteúdo principalmente voltado para indicação de ativos. E você pode mencionar, mas você está sendo hipócrita, porque você teoricamente também faz isso em certa medida. É verdade, eu faço isso em certa medida também, principalmente nos meus shorts, que eu falo alguns ativos que são interessantes, já fiz vídeo mostrando como você avaliar empresas, e nele eu teoricamente estou fazendo uma recomendação de algumas empresas, né? Mesmo que eu não esteja falando para você comprar, eu ainda estou mostrando empresas que você poderia comprar, mas isso teoricamente tornaria contraditório o que eu estou dizendo. Mas eu não estou falando que você deveria acompanhar esse tipo de conteúdo só porque ele é meu, tá? Eu estou deixando bem claro que se você é uma pessoa que quer ter um maior controle financeiro daquilo que você investe, geralmente acompanhar indicações de investimento, acompanhar canais que fazem recomendações de investimento, até mesmo acompanhar vídeos de um canal que faça essas recomendações, você pode até ver o canal, né? Mas ficar vendo vídeos específicos sobre recomendação de ativos pode sim prejudicar seus investimentos. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de acompanhar vídeos no YouTube, eu também estou falando de acompanhar notícias, páginas do Instagram, sobre posts, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Exatamente onde eu quero chegar com isso. A gente é muito levado a crer naquilo que a gente vê e consome. Então, é bem comum que se você ver todo mundo falando que, por exemplo, o dólar está explodindo, isso acabe mexendo em você. Isso não é necessariamente um problema, né? Esse efeito manada. Mas o problema real nisso tudo é que a maior parte das pessoas tendem a ser otimistas demais quando não deveriam estar sendo, ou pessimistas demais quando não deveriam estar sendo, como diz o próprio Benjamin Graham, né, no Investidor Inteligente. Então, quando a gente está dizendo que o mercado ele tende a reagir exageradamente aos movimentos, se você consome conteúdo gerado a partir do mercado e você seguir de acordo com isso, você também vai acabar reagindo exageradamente aos movimentos do mercado. Então, por exemplo, quando a gente tem um momento como atualmente em que a Bolsa Brasileira está oscilando mais do que bolinha de ping-pong, é comum que você veja muitos influenciadores falando para você sair da Bolsa Brasileira. Mas se a gente pega o acumulado dela nesse último mês, ela foi a bolsa que mais cresceu no mundo inteiro. Na verdade, nesse último ano, nem só nesse último mês. Então a gente está falando de um movimento que beneficiou muito quem esteve nela nesse começo de ano, até esse momento atual e qualquer período que entrou entre ele. Então a gente está falando de ações como VEG, a Bev e várias outras que até então se colocavam como ações muito sólidas e poucas vezes tiveram quedas muito substanciais, caindo a um valor significativamente abaixo do mercado, Banco do Brasil também, e que você vê um movimento em pouco tempo depois, no caso da gravação desse vídeo, VEG e Abev ainda não se recuperaram significativamente, mas provavelmente daqui a uns meses ou até no começo do ano que vem, a gente já veja esse movimento acontecendo, mas Banco do Brasil caiu para um patamar muito abaixo e pouquíssimo tempo depois o mercado já reprecificou e a gente já está falando aí de mais uma alta de quem comprou ela lá naquele patamar mais baixo e uma valorização de mais de 20%. E por causa disso quer dizer que você tem que comprar elas nesse abismo? Não. Isso quer dizer que você não deve acompanhar o mercado. Seja ele falando para comprar ou para vender, ignora. Basicamente é isso. A gente vai ver em vários momentos, por exemplo, o dólar ficando mais caro e você vai ver todo mundo falando, compra dólar tá subindo, o dólar tá ficando maluco, meu Deus, o dólar vai superar todas as moedas do mundo, vai passar de R$ 82 cada dólar. E aí o dólar bateu 6, 6,20, 6,30 e o povo falando, compra, hoje o dólar tá 5,30. Então, esse movimento acontece, é bem natural. Geralmente o mercado tende a reagir exageradamente a qualquer coisa que acontece. Então, se você reagir junto com ele, você vai acabar sendo levado a esse caminho também. É claro que você consumir conteúdo do mercado não é o impeditivo direto. Eu mesmo consumo o conteúdo do mercado, até por isso que eu gravo vídeo para esse mesmo nicho. Mas se você é uma pessoa que vai acabar sendo influenciada, é melhor não consumir. É melhor você tomar suas decisões distante disso do que você
se dar ao risco de ser influenciado, tá? Qualquer um pode ser influenciado por isso, e em certa medida todos são, mas se você não sabe limitar o quanto você está influenciado, é melhor não consumir nada, que assim você não vai ser influenciado de forma alguma. Mas, se eu não consumo nenhum conteúdo do mercado, como é que eu vou saber no que investir? Seja fundamentalista. Você não precisa necessariamente seguir uma análise superficial, como apenas olhando indicadores. Você pode ir para trás dos balanços da empresa, você pode procurar como que está a governança dela, você pode procurar histórico da empresa, mas no geral você vai olhar basicamente para o lucro da empresa e se ela é operacionalmente viável. Então, se essas duas coisas estão de boa e a empresa não tem um tirano governando, então no final das contas ela vai tender a se performar bem no longo prazo. São raríssimos os exemplos. A pessoa fala, mas ninguém consegue prever o mercado. Tem aí, exemplos de Americanas, Magazine Luiza, Azul, mas todas as empresas deram indícios que estavam prestes a quebrar. É só você acompanhar os balanços da empresa antes de quebrar. Não tinha ali muitos segredos. Você ia ver que ela não era operacionalmente viável. Eram empresas com caixas muito baixas para muito endividamento. Eram empresas que operacionalmente traziam uma margem de lucro muito baixa e que em períodos de maior crise do setor varejista, por exemplo, elas acabavam ficando muito abaixo dos múltiplos esperados. Então, se você acompanha esse tipo de informação da empresa que você investe, você acaba, por consequência, estando protegido contra esse tipo de coisa. Você não precisa acompanhar o mercado recorrentemente, você não precisa ver o que a maior parte dos investidores está fazendo. Na verdade, como também diria o próprio Benjamin Graham, se você faz o que a maior parte dos investidores está fazendo, só que ao contrário, geralmente você vai sair bem, porque simplesmente você acompanhar isso não tem vantagem nenhuma. Agora, dito isso, eu tenho que ponderar uma coisa. É claro que o título do vídeo foi mais para poder chamar atenção para esse fato. Mas isso não quer dizer que não exista nenhuma vantagem também em você olhar o mercado financeiro, tá? É bem comum que algumas pessoas exagerem isso dizendo, sai do mercado, não olha nada, que nem eu acabei de falar agora no começo. Mas eu tenho que ponderar que isso não é sempre verdade também. Você acompanhar o mercado te mostra muitas oportunidades. E oportunidades essas que você não vai perceber ouvindo o que o mercado diz, mas olhando as entrelinhas do que ele está falando. Então, por exemplo, se o dólar está ficando muito caro, você vê aumentos do dólar cada hora, um atrás do outro, e você vê que está todo mundo comprando dólar, mas você vê que, por exemplo, a Bolsa Americana não está acompanhando o crescimento, você vê, por exemplo, que a gente está numa situação nos Estados Unidos, politicamente global, meio complicada, você sabe que uma recessão do dólar pode estar vindo, você sabe que, por exemplo, que se o dólar está muito caro, está todo mundo comprando, talvez agora seja o momento de você segurar suas posições em dólar para você não aportar no dólar no valor tão acima do esperado. É claro que isso vem muito de uma ideia de que você pode prever o mercado, o que não é verdade. Você não pode, ninguém pode prever o mercado. Entretanto, você pode se precaver quanto ao mercado. Então, se você está vendo que o dólar está ficando a valores muito altos, não quer dizer que você deveria comprar dólar e nem vender dólar também. Mas quer dizer que você sabe que esse é um movimento que está acontecendo. Seria um movimento, por exemplo, se você estava esperando para vender alguma posição em dólar, talvez seja esse o momento. Se você está querendo aportar em dólar uma quantidade muito significativa, isso não precisa ser um impeditivo para você, mas pode ser um bom sinal que você deveria esperar um pouco mais. A mesma coisa para a Bolsa Brasileira. Ela em alta queda, talvez seja um momento ideal para você aportar e aumentar sua posição em empresas brasileiras. Isso quer dizer que as empresas brasileiras vão, no ano que vem explodir. Não necessariamente, pode ser que não exploda. Mas você sabe que elas estão a um valor muito baixo e que não vai adiantar nada quando elas ficarem a um valor muito alto, você querer correr para entrar nelas. Então agora que está no valor baixo, será um momento para você aportar, para quando elas subirem, você já estar posicionado. O que eu quero dizer? Você não precisa prever o mercado, mas você precisa antecipar os principais movimentos dele. Então, geralmente, quando o dólar está baixo, as ações americanas são baratas, elas estão em queda, é um momento que você vai preferir investir em ações americanas, principalmente se coincidir com o momento em que ações brasileiras estiverem caras. No momento atual, não é o caso. A gente está falando de uma bolsa americana crescendo, o dólar em queda e ações brasileiras agora subindo de uma pequena queda. Isso quer dizer que agora é um bom momento para você investir em qualquer um dos dois, na verdade. Com o dólar tão barato, pode ser o momento de você estar investindo em algumas ações americanas, principalmente considerando que algumas delas estão sim se destacando, principalmente as empresas de tecnologia. É claro que isso quer dizer que você deveria investir em empresas de tecnologia? Talvez não. O que eu quero dizer com tudo isso? Não existe uma regra, você deve analisar. Mas você olhar o mercado te dá mais possibilidade de entender esses movimentos. Mas, ao mesmo tempo, olhar o mercado demais te faz, às vezes, ser manipulado por esses movimentos. Então, existem vantagens e desvantagens de acompanhar o mercado. E, por fim, a conclusão desse vídeo é, então, o que você deveria fazer?
Primeiramente, não me ouvir, é o primeiro ponto, tá? Você não deveria simplesmente ouvir o que eu estou dizendo e concordar com isso e fazer de acordo, tá? Você deveria tirar sua própria conclusão. Primeiro estudando as possibilidades, vendo os resultados e testando, se possível, tá? Aí outras possibilidades são você simplesmente olhar balanços, você olhar fundamentos de empresas, você olhar indicadores, assim você consegue também se prevenir um pouco mais quanto a essas questões. Quanto a acompanhar ou não o mercado, aí que vai o que eu faço, pelo menos. Eu acompanho o mercado, mas eu raramente acompanho indicações de ativos. Raramente acompanho vídeos específicos falando de um ativo específico. E quando eu acompanho, eu não acompanho em um momento em que eu estou pensando em comprar esse ativo. Então, por exemplo, se eu estou com vontade de comprar Banco do Brasil, uma das últimas coisas que eu vou fazer é procurar vídeos falando sobre Banco do Brasil. Porque eu sei que se eu estou com vontade de comprar e o povo estiver falando para mim comprar, eu vou comprar sendo estimulado por isso. Não estou falando por falta de controle, mas é por causa do viés da confirmação. Eu já quero essa afirmativa. Então é mais comum que em momentos quando eu estou esperando comprar algum determinado ativo, eu não acompanhe o mercado sobre esse ativo específico e raramente vá pesquisar sobre o que as notícias estão falando dele diretamente. Então, geralmente, o que eu vou fazer é ir atrás de informações específicas sobre o ativo. Eu olho indicadores, eu olho balanços, e depois que eu já estou com a minha decisão firmada, aí sim eu posso acompanhar o que o mercado tem a dizer. Porque a esse ponto, não importa o que o mercado disser, isso não vai alterar a minha decisão. Talvez, inclusive, até após eu já ter comprado. Então, assim, quando o mercado disser, eu acho que vai cair, eu acho que vai subir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo para mim não vai ser mais nenhuma confirmação, nem uma contrariação do que eu decido fazer, mas sim vai ser mais um informativo, para eu ver como que o restante do mundo está agindo a isso, como que o restante dos investidores estão reagindo a isso. Mesmo vale sobre movimentos específicos, será que eu coloco mais em dólar, será que eu coloco mais em real, etc. Primeiro, eu pesquiso por conta própria, eu entendo melhor o cenário, eu vejo como é que está a geopolítica, eu entendo para ver como é que a economia de cada país está, como é que as moedas estão reagindo, se o movimento é um momento bom para posicionar em que lugar. E depois que eu tomo essa decisão, aí sim eu olho o que o mercado tem a dizer. Mas onde eu quero chegar com isso? Primeiro decida, depois confere o que o mercado está fazendo. Porque se você for mudar suas decisões com base no mercado, você vai acabar caindo nessa bola de ping-pong que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, mas quando ela cair fora da mesa, já era. Não tem mais como você recuperar, enquanto o mercado vai continuar no mesmo movimento, porque sempre vai ter mais gente para poder aportar. Então, minha recomendação é essa. Se você tem a mente fraca, não acompanhe o mercado. Se você é influenciável, não acompanhe o mercado. E se você quer investir com segurança, acompanhe o mercado com moderação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo e talvez em próximos vídeos eu faça um formato bem parecido com isso. Então é isso, até a próxima e falou!